Possuir beleza, destreza e liderança de fato não é garantia que se terá sucesso nos deveres do dia a dia. Absalão possuía tudo o que queria, mas não deixou um bom legado por causa da negligência do seu pai, que o tornou mal educado. O que prova que pais frouxos também geram filhos revoltados. E o conteúdo do capítulo 14 é de longe o mais perfeito, porque mostra que ainda hoje nós criamos filhos bem desse jeito, mimados, super protegidos e que acabam nos tratando com desrespeito. E você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Aqui é lugar de aprender Bíblia, aprender em poesia, em rima, algo que vai te trazer condição de suportar as atividades dessa vida, também se preparando para a vida eterna. E o capítulo de hoje começa dizendo: percebendo, pois, Joabe que no seu coração o rei se inclinava para seu filho Absalão, uma mulher sábia de Tecoa ele mandou buscar para que ao rei Davi ela viesse falar. E ele disse: finja que você está triste, se entristeça profundamente, coloque roupas de luto para se ter de você apenas visivelmente, e depois ao rei Davi você deverá se apresentar para falar exatamente o que eu te orientar. Então a mulher tecoíta ao rei Davi se apresentou, inclinando-se diante dele com o rosto em terra se prostrou. Salva-me, ó rei! Aquela mulher exclamou. Perguntou o rei: que você tem? E ela respondeu: eu sou uma mulher viúva. Há tempos meu marido morreu e eu tinha 2 filhos amados que no campo os 2 brigaram e um matou o outro. Estavam sozinhos, não se apartaram. E agora os meus parentes estão me pressionando para que eu entregue o que matou, para que estejam desta forma da morte do outro vingando, e para que herdeiro algum para mim esteja sobrando. Assim, a última brasa que me restou me apagarão eternamente, visto que de meu marido na terra não haverá mais sobrevivente. E o rei disse para a mulher: bem assim, desse jeito, vá para a sua casa e eu darei ordens a teu respeito. E disse a mulher tecoíta ao rei desse jeito assim: que a culpa, ó rei meu senhor, caia toda sobre mim e sobre a casa de meu pai, sobre minha família, minha gente. O rei, porém, e seu trono sejam benditos para sempre. E disse o rei então à mulher: quem contra você falar, pode mandar trazer para mim, porque nunca mais te tocará. E ela acrescentou: peço então ao rei que em nome do seu Deus, o Senhor, não permita maior destruição, matando o meu outro filho, para que não seja na história também um vingador. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, em cuja face podemos estar, que nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei meu senhor. Fale, respondeu ele. Então aquela mulher falou: contra o povo de Deus, por que terá o rei agido? O rei está se condenando com aquilo que ele tem dito, porque não permitiu a volta do seu filho que foi banido. Como a água que se espalhou e pela terra não se pode recolher, dessa forma também é certo que um dia todos nós teremos que morrer. Mas Deus não tira a vida, pelo contrário, cria mesmo, ele mesmo, para que o que foi banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei meu senhor, simplesmente porque ouvi e o povo me ameaçou que com o rei tudo isso fosse dito, talvez ele atendesse de verdade o meu pedido, e a esta serva concordasse em livrar das mãos do que está tentando me eliminar, tanto a mim como ao meu filho, da herança que Deus nos dá. Agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, pois o rei é meu senhor e é como um anjo de Deus. Disso bem certo eu sei, e é capaz de discernir entre o bem e o mal. Então que o Senhor esteja contigo de modo fenomenal. Então o rei disse à mulher: você não deve esconder nada do que eu vou agora perguntar para você. Fale o rei, meu senhor, disse a mulher, e eu tudo vou lhe responder. Então o rei perguntou: não é Joabe que por trás de tudo isso está?
A mulher respondeu: por tua vida, ó rei, precisaria agora jurar. Do que tu dizes, ninguém é capaz mesmo de desviar. Para a direita ou para a esquerda? Não, ninguém é capaz de desviar. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso aos ouvidos do meu rei Davi. Teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas é muito sábio, Senhor meu, é como um anjo de Deus e nada lhe escapa de sua inteira atenção. Depois para Joabe se dirigiu o rei: muito bem, meu comandante, esse pedido seu atenderei. Vá, traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe prostrou-se, colocando o rosto no chão. Abençoou Joabe ao rei e disse: hoje eu fiquei sabendo que você me vê com bons olhos, pois o meu pedido você está atendendo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe de volta para Jerusalém Absalão, mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença não. Assim, Absalão foi para sua casa e a presença do rei não compareceu não. Em todo Israel não havia homem tão elogiado, porque a sua beleza era, de fato, fazia aclamado, pois Absalão, da cabeça aos pés, não havia nele nenhum defeito, e não havia em todo Israel homem assim, tão perfeito. E sempre que o cabelo lhe ficava por demais pesado, ele o cortava em balança. Aquele cabelo era pesado, eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei que dava. E ele teve filhos e uma filha. Sua filha se tornou uma linda mulher, e de Tamar ela se chamava. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Ele mandou chamá-lo novamente, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos: olhe bem essa propriedade. Ela é a vizinha da minha e tem uma plantação de cevada e pertence a Joabe, pois tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão agiram rapidamente, puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? E Absalão então falou: é que eu mandei chamá-lo para o rei o enviar, com a seguinte mensagem para o rei apresentar: por que foi que eu voltei de Jesur? Melhor seria que eu permanecesse lá. Eu quero ser recebido pelo rei. Eu preciso com meu pai falar. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, e este Absalão chamou, que entrou e com o rosto em terra, ali Absalão diante de Davi prostrou perante o rei, e assim, com um beijo, Absalão o saudou. Meus queridos, vemos aqui a história triste. Absalão errou, lembra da história? Absalão vingou o sangue do irmão. E agora, por causa disso, Davi o manda embora para outra cidade, para a cidade de Jesur. Ele não queria ver Absalão. E agora Joabe, preocupado com a situação, ele manda uma mulher se fingir, de viúva, com toda uma história maquinada ali. Mas Davi descobre que por detrás de tudo aquilo tinha o dedo de Joabe. E manda trazer Absalão de volta para a cidade. Só que Davi fez um outro erro. Ele não conversou com o filho. Ele não aconselhou, ele não deu atenção. E aí o ódio foi aumentando, a tristeza foi aumentando, os planos foram também nascendo na cabeça, uma oficina demoníaca. E nós vamos ver nos capítulos seguintes em que deu tudo isso. Meus queridos, por hora, o que nós podemos aprender? Uma lição, pelo menos uma: não deixe para depois a resolução dos problemas. Aconteceu algum conflito, como aconteceu com a família de Davi? Se ele tivesse resolvido na hora, talvez não tivesse dado nesse problema todo que aconteceu depois. Todas as famílias têm problemas, mas nós precisamos sentar e conversar, ajustar os pontos.
não deixe para depois. Como também não deixe para depois o estudo da Bíblia. Como não deixe para depois também o compartilhamento desse link. Como não deixe para depois o fato de você fazer inscrição no canal, ativar a notificação para todo dia receber vídeo novo. É assim, meu querido, todo dia a Bíblia tem lições especiais para nos ensinar. Então, meu querido, vou parando por aqui, o vídeo já está ficando muito longo, mas eu desejo que Deus te abençoe, te dê vida feliz junto com todos os seus e que, como todos os dias, o meu desejo é que você seja reavivado pela palavra do Senhor.